Está no ar mais um programa Mensagens de Luz. Estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Sou Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem. Tenho a honra e o prazer de receber pela primeira vez aqui no programa Diane. Tudo bom, Diane? Tudo bem, e você, Luiz? Tudo ótimo. Então tá bom. Um prazer estar aqui com vocês de casa e estudando, né? Estudando, vamos aprender mais um pouquinho, não é? Isso. Nós chegamos, Diane, ao capítulo 95 do livro, não é? Sim, sim. Este capítulo tem qual título e ele se refere a qual frase? Capítulo 95, Aprendendo. E já nos chama a atenção, né, o título ser Aprendendo, por Emmanuel colocar no gerúndio, né? Então quer dizer, estamos em movimento, né, em constante e incessante aprendizado. E ele diz: tornai-vos, pois, praticantes de palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então isso foi dito por Tiago. Isso, Tiago, capítulo 1, 22. Certo. Então ele diz: a princípio, tomai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Não é? Então ele tá induzindo nós a pensar em pôr em prática aquilo que a gente ouve, não é? Isso. Que se a gente não colocar em prática, nós não estaremos enganando a Deus ou a outra pessoa, né? Nós estaremos enganando a nós mesmos, né? Certo. Daí, Diane, Emmanuel começa falando a respeito da inexistência do acaso, né? Nós sabemos que isso já é uma máxima do Espiritismo, né? O acaso não existe, né? Nessa área do saber. Sim. Não é isso mesmo? Isso. E ele fala, né? Cada vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não admitas que o acaso esteja presidindo a semelhantes eventos. Forças ocultas estarão acionando a oportunidade a fim de que informes quanto ao teu próprio caminho. Então, como você falou, né, Luiz, nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser, né? Então, sempre que nós ouvirmos o Evangelho, significa que aquilo foi destinado especificamente para nós mesmos. Sim, a espiritualidade já está trabalhando, né, nesse momento, cuidando de nós, né? E tem que ser a partir da nossa atitude, então. Nós temos que estar em sintonia também para que nós possamos abrir o Evangelho e estar dentro desse ensinamento. Até quando nós viemos para cá, para a Terra, então já há um preparo, né? Então já tem esse cuidado. E conforme nossos dias a dia, que nós fomos atrás, né? Que nós fomos abrir o Evangelho, realmente a passagem é para nós, realmente. Sim, e daí em seguida, Emmanuel diz como se dá diversos tipos de ensinamentos, não é? Diversos tipos de disciplinas. Sim. Não é? Isso. Gostaria que você citasse cada uma delas, Diane, Sim. que são bem importantes, Sim. não é? Antes eu posso só ler aqui, que acaba, só para fechar a nossa conclusão de cima, que não te faças, pois, desatento, porquanto a breve espaço serás naturalmente chamado pela vida para testemunhar. Então, como a gente falou, né, através dessa sintonia, que nós possa, em nossa vivência, né, que possamos ser instrumentos de auxílio, de perdão, de amor, com aquelas situações da vida, com aquelas pessoas que nos deparamos, né? Ou seja, o acaso que não existe é que nós ouvimos as palavras do Evangelho, temos que atendê-las, porque não foi por acaso que vieram até nós, e haverá situações da vida em que elas serão necessárias. Isso, para a gente colocar em prática aquele ensinamento que aprendemos. Exatamente. E então as disciplinas, como você falou, eu vou ler como está aqui. Observa a escola e as disciplinas com que se formam determinados profissionais. Acadêmicos de medicina ouvem lições para curar os doentes ou auxiliá-los. Estudantes de engenharia escutam ensinamento para que os apliquem à técnica da construção no plano terrestre. Contabilistas gastam tempo de modo a garantirem a sustentação do comércio na arte de fazer contas.
Tecelões assimilam princípios em torno de certas máquinas para atenderem oportunamente à indústria do fio. Qualquer estudo nobre é aquisição inapreciável, mas se mora estanque na alma de quem aprende, assemelha-se a pão escondido aos que choram de fome. Eu gostaria que você se detivesse um pouco mais nessa última metáfora, não é? Ele já cita diversas disciplinas e a sua aplicação, né? Acadêmicos da medicina, lições para curar os doentes ou auxiliá-los. Os da engenharia escutam ensinamentos para que apliquem a técnica da construção do plano terrestre e assim por diante. E em seguida ele faz essa metáfora em relação ao pão que não é oferecido aos que choram de fome. Isso. O que significa essa metáfora? Assim como os acadêmicos, os estudantes, eles têm um período para poder estudar, para depois colocar em prática. Assim como nós, né? Aqui está falando sobre o estudo nobre, que é muito importante, né? Nós temos que estar estudando, mas que não pode ser estanque, né? Vedado, estagnado, né? Então que o estudo não pode ser estanque. Esta palavra você traduziria como vedado ou estagnado. Então esse estudo não pode ser vedado ou estagnado. O que significa o estudo não ser vedado ou estagnado? Que não adianta estudar, né, e não interiorizar, ou seja, não produzir frutos, né? Nós temos que multiplicar esse estudo. Então, através da interiorização, nós vamos colocar em nossas ações. Então, todo o estudo que a gente adquire, ele na verdade ele serve para a gente aproveitar a sociedade. Isso, não é? colocar em prática. Ele não pode simplesmente ficar apenas para aquele que ensinou, senão qual a utilidade, não é? Sim, nenhuma. Exatamente. Então, agora a gente está já partindo para a conclusão deste capítulo, Diane. E a conclusão sempre é o último parágrafo, não é? Eu gostaria que você anunciasse para a gente então esse último parágrafo de tudo que a gente falou até agora sobre ensinamento de um lado e pôr em prática de outro. Certo. Então vamos concluir. Ouvir sim os preceitos da espiritualidade superior, mas agir segundo nos orientam. Porque se sabemos e não fazemos o que o bem nos ensina, melhor fora não saber, para não sermos tributados com taxas de maior sofrimento nas grades da culpa. Então significa que se você não saber determinada coisa, é melhor do que se você saber tal coisa e não aplicá-la. Exatamente. Não é? Isso. Por que aquele que tem mais responsabilidade, aquele que sabe mais de um assunto e não utiliza para o bem, Diane? Sim, até tem a passagem do Evangelho, né, capítulo 18, que muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então, quando a gente já tem esse despertar através do conhecimento, esse tributo que fala que essa culpa será através da nossa própria consciência, né? Porque maior o conhecimento, maior a responsabilidade, porque a partir do conhecimento é que nós sabemos vivenciar melhor o bem, né? O caminho do bem naquelas situações é onde a gente vai pôr em prática. Situações do nosso dia a dia, em nosso trabalho, em nossa casa, com a nossa família, né? Ou até mesmo com aquelas pessoas de difícil convivência. É nesses momentos que Deus e a espiritualidade pede para que possamos ser instrumentos, né? Então, quanto mais conhecimento, maior a responsabilidade. Então, é onde ele fala, se saberes não fazer, é melhor que não for não saber, né? Então, já que sabemos, temos que colocar em prática em nossas ações. Então, portanto, vamos ouvir sim os preceitos da espiritualidade superior e agir segundo nos orientarem. Exatamente. Estamos caminhando e hoje também é uma oportunidade de estar aqui com esses estudos, né, de Emmanuel, para que a gente possa colocar em prática em nossas ações. Lembrando sempre que quando a gente estuda para passar para adiante, o ensinamento primeiro é para nós mesmos, não é? Nós somos os primeiros que ouvimos, né? Então, primeiramente para nós. Então, Diane, muito obrigado por ter comparecido ao programa Mensagens de Luz. Foi a primeira vez, eu espero que seja a primeira de muitas. Eu que agradeço, assim seja. Até o próximo programa.